Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir. E hoje, minha gente, eu não tô sozinha. Esse episódio aqui é um especial de Dia dos Pais, e por isso eu trouxe ele, o crimiseiro patriarca da minha família, o meu pai, pra contar uns casos cabulosos comigo. Mas antes de apresentar o meu pai pra vocês, eu queria contar também que esse é o primeiro episódio do Café com Crime, que está sendo gravado num estúdio. Chique demais, né? E também que é o episódio 100. Chegamos em 100, gente. Aqui, ó. Entra. Chegamos e tá especial demais. Então, episódio 100, sendo gravado nos Estúdios Muda, que é o estúdio de som e música que o editor do podcast é sócio. E eu sempre falo o nome dele no final do episódio, mas hoje eu vou trazer aqui pro começo, porque eu tô muito orgulhosa dele, o Luigi Calistrato. Esse é o cara, grava esse nome. Vai estar por aí, ó, ganhando os prêmios, estúdio premiado. Tô ligada. Então, obrigada, Luigi, por trazer eu e o meu pai pra gravar aqui hoje. Eu tô muito feliz. E agora vamos falar dele, né? Do meu pai, Magnão. Uau! Magnão, o bom, como tá se sentindo aqui, sendo convidado do podcast da sua filha? Boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite. Mas é um prazer muito grande, né? Tá com a nossa filha dentro desse empreendimento que ela fez, que ela gosta muito, se empenha, eu sei, lá em casa. Noites, horas à noite. Ele sabe quando eu saio do meu quarto e falo, gente, silêncio, tô gravando, para de fazer verdade barulho. Também. Isso é pura verdade. Mas achei muito chique, gente, tá vendo? Meu podcast é um empreendimento. E é mesmo. Tanto profissional, quanto de entretenimento, quanto daqueles que gostam, né? Os crimezeiros que gostam de estar ouvindo a Stephanie e as suas aventuras dentro desse roteiro que ela faz, né? O pai orgulhoso. Parabéns, claro. Obrigada, pai. E aí você já tocou num assunto, né, de pessoas que gostam de crime, que vêm escutar o podcast. Eu queria saber, eu sei, quando eu tô em casa, eu subo lá na sala, o que ele tá assistindo? Investigação Discovery. Vidas Interrompidas. O maior assistidor, o maior público do ID, gente. E aí eu queria saber, pai, por que você gosta de true crime? Por que você gosta dessa história de assassinato, de criminoso? O que te atrai nisso? Olha, eu acho que é o seguinte. Eu acho, como a gente estava conversando, vindo para cá pro estúdio, a violência tá dentro da gente, né? Do ser humano. É que a gente não expõe isso, a gente até é controlado. Não que nós é todo mundo louco. Uhum. Mas a gente vê isso que televisão, rádio, podcasts, né? Até jogo, né? Até jogos, tudo violência, assassinato, matança, coisas excepcionais que tira a gente do nosso mundo real e traz a gente pra ficção. Mas isso que é muito louco, porque o true crime, ele é real, né? É uma história verdadeira, aconteceu, essas pessoas estão aí sendo presas, processadas, enfim. Mas a gente, quando assiste, tá, tipo... É como se fosse uma ficção, né? Parece que a nossa mente não consegue processar que um ser humano é realmente verdade. Capaz de fazer uma coisa tão violenta, tão brutal, e a gente assiste como se fosse um filme. Eu acho que, no fim das contas, a realidade sempre supera a ficção, e as histórias que acontecem são tão surreais que um roteirista não ia nem conseguir pensar naquilo, né? Quantas vezes eu já saí de um filme que eu tô vendo e vou buscar o Investigação Discovery? E a realidade dentro. O Café com Crime faz isso. Então eu busco o que é a realidade dentro da realidade que eu posso colocar meu entretenimento em cima disso. Eu acho que uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes de chegar aqui também é que a gente consegue... É muito louco isso, a cabeça humana dentro do true crime, porque a gente consegue se colocar tanto no lugar da vítima, né? De entender aquele momento, aquela vítima passando por aquilo, e a gente pensa, putz, deixa eu pegar um aprendizado daqui, deixa eu sair de um relacionamento tóxico ou denunciar uma violência que eu vi acontecendo, porque pode chegar num ponto extremo, né? Que é o caso do podcast de assassinato e tal. Então a gente aprende muito com isso e tem essa empatia pela vítima. Mas a gente muitas vezes também se coloca ali nos pés do vilão dessa história, né? Do assassino. Porque às vezes a gente tá assistindo... Eu sei, as pessoas vão me julgar por falar isso, mas a gente tá assistindo e a gente fala, pô, que assassino burro, né? Olha o que foi fazer. E a gente começa a julgar aquele cara e muitas vezes a gente também chega a entender, né? Entender no sentido de, por exemplo...
Elise Matsunaga. Ela foi uma assassina, ela esquartejou, é o caso do Yoki lá, não sei se você lembra. E aí depois saiu o documentário da Netflix sobre o caso dela, e todo mundo escutou ela e o lado dela, e as pessoas começaram, vou passar pano pra ela. Não, porque ela tinha que ter feito o que fez mesmo. E tipo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão falando de uma mulher que matou e esquartejou um cara. E as pessoas falam, não, eu entendo porque ela fez isso. Então, a gente consegue se colocar na posição tanto da vítima quanto do assassino. E isso é uma loucura muito grande da nossa cabeça, né? E dentro da narrativa do que acontece na realidade, no mundo real, a pessoa fala, eu faria o mesmo. Faria dentro como é que eu vou dizer? Dentro daquela ação que já foi finalizada, a gente já sabe a história final. Não que você vá fazer realmente ou pôr isso em prática jamais, mas dentro de um conceito, né, digamos assim. Dentro de um conceito. De uma situação. Bom, gente, vamos começar do começo, né? Como esse episódio vai funcionar, vou contar um pouquinho pra vocês saberem o que esperar. Eu quis trazer aqui o meu pai pra comemorar o Dia dos Pais e ter essa experiência de fazer um podcast com ele, que também gosta de crime, como vocês acabaram de ouvir. Então eu decidi que eu contaria pra ele a história de um filho que matou os pais, e ele me contaria o contrário, um pai que matou os filhos, ou que cometeu aí um crime contra os filhos, ou seja, crimes em família. A gente não se comunicou sobre os casos, então eu não sei o que ele vai falar, ele não sabe o que eu vou falar, e ali, aliás, aqui vale um agradecimento, né, pra Paulinha, que é a minha irmã, e foi ela que ajudou o meu pai a fazer a pesquisa do caso dele, né, porque eu não podia ajudar, pra eu poder me surpreender aqui. Hoje eu também sou uma ouvinte, eu sou uma crimiseira ouvinte do meu pai. Então, valeu, Paulinha, por esse momento. Obrigado, filhota. Paulinha do pai. Você sempre fala isso. Paulinha do pai. Bom, quando eu tava fazendo a pesquisa do meu caso, me ocorreu uma coisa, né? Por que é tão chocante quando um crime é em família? Eu não sei pra você, mas pra mim é meio inconcebível, é meio inaceitável um familiar matar o outro ou torturar o outro, que seja. É muito... Não dá pra explicar. Não dá pra aceitar, não dá pra justificar. Pô, é a sua família, né? E talvez por a nossa família ser muito, muito unida, é um porto seguro, né? Uma proteção, eu sinto uma proteção muito grande da nossa família. Esses casos acabam me chocando demais, porque, eu não sei, gente, é só inaceitável, né? É sangue do nosso sangue, né? Sangue do nosso sangue. A pergunta que eu queria fazer, antes da gente contar os nossos casos, é: o que te choca mais? O caso de um pai matar o filho, ou o caso de um filho matar o pai? O que você acha, pai? Eu acho que o pai matar o filho. Por quê? Ou a filha. Por quê? Veja bem. Cara, você planejou isso. Filho é sinônimo de amor, de carinho, de educação, né? De você educar pro bem. Eu penso assim. Eu acho que, pra mim, o pai... eliminar da face da terra um filho, uma filha, porque é o fim da picada, porque tá inerente do ser humano, eu acho. Ele pode não saber. Inerente o quê? De cuidado? De cuidados, pelo menos do pai. Vamos falar pai. Sim. Proteção, manutenção do lar, não é? Educação. De ter experiência, que o pai é mais velho, ter experiência de passar isso para os filhos, né? Experiência de relacionamento. Ele tem que ter uma certa estrutura, um equilíbrio psicoemocional para poder educar o filho. Eu coloquei aqui também que, pra mim, eu acho muito mais chocante quando um pai mata um filho. Eu concordei com você, mas por motivos um pouquinho diferentes aqui. Porque o filho, ele já tem essa coisa de ser rebelde, né? O filho já tem esse de, não, eu não quero fazer, de briga, de aquilo. Então, você meio que espera que o filho seja... Claro que ninguém espera que um filho mate ninguém. Mas tem já esse lado um pouquinho mais de rebeldia, de fazer merda, de ser inconsequente, né? O filho já é mais assim. E o pai é mais essa figura que você tá falando, de proteção, de acolhimento, de sensatez. Existe, né? o conflito de gerações, que a gente chama, né? O conflito também, sim. Então, pra mim, é isso. Eu acho que, pra mim, agora... um pai matar um filho, eu acho um pouco mais chocante, assim. Mas vamos ver, né? Depois da gente escutar aqui os nossos 2 casos de hoje, se a nossa opinião vai mudar. E com isso, bora começar do começo? Bora lá. Não, você tem que falar isso, é obrigatório. Tem que falar, bora começar do começo? Bora começar do começo. Então vamos lá, quem vai começar vai ser você. Sou eu? Vou começar pelos iniciantes. Então vamos lá. Qual que é o caso que você trouxe aqui?
Eu trouxe um caso que está na atualidade agora, aconteceu semana passada, se Eita, não me engano. Expresso com crime. Esse aqui tá fresquinho, quentinho. Eu acho que tem outras fontes que já estão divulgando tudo isso. Nas minhas pesquisas, peguei muito notícias, né, das grandes redes Folha de São da Paulo, mídia. G1, Estadão. Folha de São Paulo, isso mesmo, G1. Praticamente tem o G1 aqui, Folha de São Paulo e YouTube tem também, né? Peguei lá. Que é um caso que está chocando todo mundo. Através de uma denúncia, depois eu quero falar sobre a comunidade ao redor dessa denúncia aí, onde o indivíduo morava. O caso é o seguinte, que está nas manchetes. Ele manteve por 17 anos um cárcere privado da esposa e 2 filhos. Nossa, eu recebi muito esse caso no inbox do meu Instagram. Sim, é verdade. Os ouvintes mandando. É bem chocante mesmo. Então, o que acontece? Esse indivíduo, eu acho engraçado quando a polícia e os PMs falam indivíduo, né? O miliante, essas coisas, né? Há 17 anos ele mantinha em cárcere privado num bairro que infelizmente eu não estou lembrando agora, mas é no Rio de Janeiro. É um cara de 49 anos, ele manteve em cárcere privado a esposa de 40 anos, um filho mais velho de 22 anos e eu não sei se é filho ou filha, mas eu acho que é outro menino de 19 anos. Nossa, eles eram adultos já, Sim, né? então crescidos. Então, nesse período de 17 anos, os meninos nunca tomaram sol, ficavam num... Nossa, agora que eu me toquei, porque esse menino tem 19, ele ficou 17, ele tá lá desde os 2 anos de idade. Meu Então, Deus do aí eu céu. fico me perguntando, quando que deu esse gatilho na cabeça desse cara... Como que é o nome dele? Chamado Luiz Antônio Santos Silva, né? Como que deu esse gatilho na parte psicológica e argumentações com 49 anos? Eu até fiz as contas. Se ele tem 49 anos e ele manteve em cárcere privado por aproximadamente, isso é relato da esposa, da mulher que também se mantinha em cárcere privado. Tirando 17 anos de cárcere privado de 49, que é a idade 32. dele, né? Dá 25. Não dá 25? Tô errado? Peraí. Me ajuda Calculadora. aí. Gente, eu sou de humanas, tá? Mas vamos lá. Ele tem 49 menos 17 anos, vai dar 32 anos. 32 anos. Eu sou de humanas, eu tô mal, hein? Eu tô mal, hein? Barba branca, eu tô mal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que ele começou a fazer esse cárcere privado após 3 anos do nascimento do filho mais velho, que tem 22, né? 17, 5 anos. 5 anos. 5 anos. O mais velho tinha 5 e o menor tinha 2 anos, quando ele falou, vou trancar todo mundo. Vou trancar todo mundo, vou trancar a esposa, vou amarrar a esposa quando eu não estiver na casa, vou amarrar os pés da esposa, amarrar os pés dos 2 filhos. Então eles ficavam dentro da casa mesmo, amarrados, eles não tinham tipo um porão, era dentro da casa. É uma casa, é um cubículo, onde tinha, pelo que eu vi nas imagens, tinha um fogão ali, tinha uma cama de casal, onde todos ficavam na cama, a mãe e os 2 filhos amarrados. A mãe e os 2 filhos. O que mais choca, assim, quando os PMs chegaram lá, eu vou falando assim e nós vamos trocando ideia, foi que o capitão PM lá do Rio de Janeiro, eu lembro o primeiro nome dele, William, encontrou através de uma denúncia feita lá do bairro que provavelmente tinha as pessoas mortas, pelo que eu entendi, né, entre a mídia. Então denunciaram que estavam mortos. Denunciaram que estavam mortos, eles foram buscar por corpos, se não me engano. E encontraram a casa, que era numa rua de terra, com um portão de metal até o teto. Eles tiveram que cortar a corrente que estava lá e entraram e não encontraram, claro, né? Buscaram um ambiente pequeno. As paredes não tinham tinta, linda como esse estúdio aqui, mas eram tudo cru, né? E encontraram os filhos amarrados nos pés e a mãe deles não podiam sair. Esse que foi o relato, né? Tanto é que a vizinhança de 20 anos aproximadamente que estavam lá, dizem alguns vizinhos que viram o filho 2 vezes só. É bairro Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Guaratiba. Tô olhando isso aqui. Aí, tá certinho.
E então, então, durante esses 17 anos, só viram 2 vezes duas crianças, vezes. e de resto é dentro da casa Alguns trancada. moradores relataram, eles trancados, eles não recebiam luz do sol, encontraram eles desnutridos, encontraram eles magérrimos, muito abaixo do peso. E vou dizer mais, né? A gente chama no passado, né, na minha área de saúde, de raquitismo, né? Quando você não toma sol, não produz vitamina C, os ossos se deformam. Então, se vocês, ouvintes, quiserem pesquisar, tem fotos, como eles eram de menor, não tem foto da fisionomia, mas tem foto do tórax para baixo. Então, os joelhos estavam deformados, os joelhos de um dos meninos estavam deformados com provável, não vou afirmar, né, que eles estão em observação no hospital, ou estavam, acho que já saíram, deformidade no joelho, raquíticos, que a gente fala, raquíticos é magrelo, bem abaixo do peso, e o capitão William diz que eles tinham a idade de 10, o mais velho de 10 anos e o mais novo de 8 anos. Então isso é uma coisa muito triste, né? Por isso que a gente chama do cara de homem. O cara não é um homem, né? O cara é um animal, na verdade, porque deixa acontecer isso em pessoas que é sangue do teu sangue, que a gente estava falando antes. Como é que pode deixar uma situação dessa, né? E esse cara vivia normal. Ele ia, saía, trabalhava, fazia o rolê dele. E tipo, o que ele... Então, a vizinhança diz, né? O relato do capitão William, através do depoimento da esposa, de que ele saía à noite, umas 9 horas da noite, e voltava de manhã. Ele mesmo diz que ele era vendia coisas. Um vendedor ambulante, assim? Um vendedor ambulante, polia carros. Ele era... Fazia de tudo um pouco, fazia bicos, né? Para poder levar, vou aqui abrir entre aspas, a comida para casa. Mas conforme relatos da polícia, que a esposa fez para a polícia, ele demorou... eles estavam 3 dias, desculpa, eles estavam 3 dias sem comer. Caramba. Tinham sem comer. Tanto é que quando tiraram eles da casa, um dos vizinhos ofereceu banana para um dos meninos e o menino não sabia nem como é que comia a banana. Comeu com casca. Meu Deus. Então, uma pessoa desnutrida disso. Então, dentro desse cárcere privado, violência e abuso, eu fico avaliando o que esse Luiz Antônio Santos da Silva, de 49 anos, o que ele imagina, o que ele imaginava. Para mim, não é uma pessoa normal fazer uma situação dessa, desprovida de bondade dentro de si, um controlador, síndrome de possessão, todo mundo, ele é dono de tudo, né? Controlador e autoritário. E só para deixar claro aqui para todo mundo que está ouvindo, que é um caso que está em andamento, então acredito que ainda nem tenha saído algum laudo psiquiátrico, alguma coisa assim, né? Então, é um caso que com certeza vão ter notícias e novidades, assim, ao longo das próximas semanas, e o que o meu pai tá falando aqui é bem uma impressão que ele teve ao ler tudo e ver o caso e tal, mas com certeza ainda vai rolar exames e tudo mais para poder comprovar ou descomprovar essas primeiras impressões, né? Exatamente. Isso é uma teoria minha. Agora, uma pergunta. Eu vi que os ouvintes me mandaram esse caso por inbox ali no Instagram e tal, e eu vi que esse cara, o Luiz Antônio, né, ele era chamado de DJ. Sim, coisa de música. Eu vi que tinha alguma coisa em relação a isso, mas eu não li a fundo. Boa observação, Vi. É o seguinte, ele de noite, ele deixava o som alto, então apelidaram ele de DJ Cabeça Grande, ou DJ alguma coisa, porque ele, se vocês verem a foto... É brasileiro, né? Brasileiro gosta de dar apelido pros assassinos. Nem brasileiro, mas todo mundo. É o maníaco do não sei o quê. Foi boa lembrança, que estava passando despercebido. Mas é o seguinte, ele aumentava... Quando ele estava em casa, ele aumentava o som, a vizinhança toda escutava, mas com um propósito. Esse propósito era violentar a família, para as vizinhanças não escutarem. Então ele aumentava o som, e a esposa depois falou, e as vizinhanças confirmaram que tinha som alto, por isso desse apelido dele de DJ. Entendi. Então ele violentava a família. E a família, quando gritava para pedir socorro, ou gritava pelas dores, se misturava com som e ninguém escutava. Então era fios, ele chicoteava com fios, pelo que eu pesquisei, e encontraram uma barrinha de ferro, meio azul, se não me engano, e alguns
alguns noticiários documentaram que tinha um pouquinho de uma cor meio avermelhada em alguns pontos. Então, eles não provam isso, mas eles estão deduzindo que ele violentava as crianças e a esposa e ameaçava com essa barra de ferro, né? Uhum. E se ele ligava música e tinha todo esse cuidado para a esposa e os filhos não conseguirem pedir socorro, como que chegou a denúncia? Tipo, que alguém viu alguma coisa? Alguém entrou na casa? Stephanie, perceba uma coisa triste e interessante. Já a vizinhança já estava desconfiada e já efetuaram uma denúncia na Promotoria da Infância e da Juventude em março de 2020. Em março de 2020, alguém fez uma denúncia anônima dizendo que tem 2 crianças lá que estão largadas, abandonadas, fechadas. Tá bom? O que aconteceu? A promotora da Infância e da Juventude acionou o Conselho Tutelar. Uhum. O Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nesse de acionar em 2020, foram lá. Não encontraram nada demais. Não viram nada demais. Nossa, mas como que... Então, fala... na primeira visita, se não me engano, né? Não encontraram. Depois, acabaram encontrando eles e para eles tomarem a providência de melhorar a situação familiar deles. Falaram com a mãe, né? Que é a senhora de 40 anos, e com o agressor, o Luiz Antônio. E sabe o que aconteceu? Nada. Ficou no esquecimento. Mas como pode? Agora, pensa comigo, Stephanie. Se há 2 anos atrás existia a possibilidade a mãe e os 2 filhos, pararem de viver encarcerados, com fome, desnutridos, ter uma vida normal, não serem violentados, há 2 anos e meio atrás, o que aconteceu com o nosso sistema de proteção? Aqui, ó, toda a rede de proteção estava ciente. Eu vou repetir: Conselho Tutelar, Promotora da Infância e da Juventude, Ministério Público, que aciona os 2, PM e Polícia Civil. A PM e a Polícia Civil diz que esse pedido para ir visitar a casa ou para fazer acontecer a visita ou tirarem os violados do local, nunca recebeu. Pô, mas se eles foram lá, fizeram uma visita, viu que estava tudo errado, que estava... Bom, eu não sei como funciona a burocracia, porque eu sei que o sistema judiciário é bem burocrático e aí as coisas se perdem no meio do caminho, mas é muito triste saber que por uma burocracia, 3 pessoas ficaram por 3 anos a mais, 2 anos, né? 2 anos a mais em cárcere privado, né? Sofrendo. Ficou tudo na burocracia. Eu, como cidadão, eu penso assim, ficou perdido só no papel. Ninguém se preocupou. Um ficou esperando o outro fazer acontecer e outra, a chefia, a gerência, o coordenador do sistema, ninguém se preocupou. E aí, foi visitar? E aí, o meu sei lá, o meu subalterno, né? Ninguém lembrou de ir lá visitar. Ninguém tá aí com nada. Você tá falando, eu tô olhando aqui a pesquisa, né? Que a Paulinha fez e me mandou. E aí, bati o olho aqui exatamente nisso que a gente tá falando. O criminalista, isso aqui tá no Correio Brasiliense em julho de 2022. O criminalista Edson Vieira Abdala criticou a negligência dos órgãos de segurança. Abre aspas. É um retrato da nossa sociedade atual em que o individualismo metodológico passa a ser a regra e o desinteresse absoluto pelo próximo acaba orientando todo o tecido social. É impossível que os vizinhos, parentes e pessoas próximas não tenham tomado notícias desse caso. Fecha aspas. Então é isso, né? Olha isso. A regra, né? O metodológico, a regra, passa por cima do interesse pelo próximo, né? Exatamente. E nossa, até eu acho, triste, tava pensando... De e a gente achando, não, com a pandemia as coisas vão melhorar, as pessoas vão aprender a lidar mais com o próximo, ter mais empatia, ter mais amor. E aí a gente chega nisso e eu fico, cadê toda aquela lição que era pra gente ter aprendido, né? Olha, a cidade grande, que a gente é de São Paulo, a gente percebe que cada um olha o seu próprio umbigo, né? Se o outro tá... Como eu já vi quando eu era mais jovem, no ponto de ônibus, um esfaqueando o outro, aquela luz de dar tiro, a gente acaba olhando para si querendo se proteger, sabe? Mas quando você não tem um risco de vida, eu acho que a sociedade, a comunidade deve sim denunciar violência e maus tratos. Olha aqui que eu estou lendo aqui, ó, na Folha de São Paulo. Não houve nenhuma informação posterior enviada ao Ministério Público, no sentido de que a violência não fora estancada. Então ficou no esquecimento, como a gente está falando. Né? Como pode um negócio desse? São 3 vidas
São 3 vidas que ficaram 17 anos no cárcere, sendo que podia ser 15, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo que é menor, 15 anos é muito tempo, mas podia ter solucionado isso 2 anos antes. 2 anos antes. A gente estava falando um pouquinho atrás sobre o gatilho, né? O que fez o tal do Luiz Antônio, né? Falar, não, vou agora acabar com a minha família, enfim. Eu tô lendo aqui também na Folha de São Paulo. No começo da relação, quando o casal ainda morava no bairro Senador Camará, os familiares auxiliavam nas crises de ciúmes do marido. Então ele já era ciumento, já era possessivo e tudo mais. Mas assim que nasceram os filhos, o agressor, o Luiz Antônio, decidiu sumir com a família. Isso quem relata é a irmã da vítima. Então você vê, a irmã da vítima, aliás, tô lendo aqui que ela ficou procurando pela irmã e tudo mais, e não conseguia achar ela, e tentava entrar em contato. Conta então, porque... na minha cabeça aqui fala como... Você vê como que são o gatilho foi o filho nascer. Então, você vê que engraçado. Então, mas olha... Eu acho que os ciúmes com a esposa era e aí talvez os ciúmes com os filhos extrapolou tudo, e ele falou, não, vou sumir com todo mundo, essa família vai ser só minha, ninguém pode ter, né? Olha, nada justifica o que esse cara fez, né? Esse animal aí, nada. Mas eu vou dizer uma coisa. Se tem gatilho, se não tem gatilho, sabe? Se o cara não aguenta uma esposa, se não aguenta um filho, se nasceu o filho... Sabe, eu acho que as pessoas têm que ter... Ele por si só não tem um controle no sistema nosso nervoso central. Tem as sinapses, né? Aquelas conexões elétricas e químicas. Ele tem um parafuso a menos. Né? Aliás, a nossa sociedade, falando em sociedade, por causa dessa situação recente que está acontecendo de cárcere privado, violência com os filhos, amarrar, não tomar sol... Sabe, as pessoas têm por si querer controlar um ao outro constantemente, sabe? Querem controlar, querem até o alimento que vai comer. Uma coisa é você não ter, outra coisa é você controlar. Quantos dias você vai ficar sem comer, quantos dias você vai comer, onde você pode ir, onde você não pode ir. Cara, isso não existe. Isso é inviável, inaceitável. E agora, o que está acontecendo? Eles foram para o hospital, ele foi preso... Então, os filhos e a esposa foram para o hospital, mas pelo que eu já vi hoje cedo, eles já estão na casa de um familiar, acho que é a irmã. Já estão sendo... Então, de saúde eles devem estar bem, porque receberam alta do hospital, e agora é um tratamento psicológico que vai pelo resto da vida, né? Porque para superar um trauma desse... Acredito que o nosso sistema... vai, isso vai. Vai ficar para sempre. Para sempre. E o tal do Luiz está preso. O tal do Luiz está preso, medida preventiva, e vai ficar lá até ser solucionado sem data de saída, que acho que ele não vai sair mais, mas vai ser julgado em cárcere, né? Em prisão. Julgar esse cara em liberdade. Até eles verem o que causou tudo isso aí, o porquê disso aí, a investigação ficar mais volumosa. Coletar as provas, né? Poder ter um julgamento. Aqui tá falando que ele deve responder por sequestro ou cárcere privado, agressão, maus tratos e crime de tortura. Mas sabe qual que é o que me choca, Stephanie? A gente quer que uma pessoa dessa seja morta, né? A gente quer que ela seja reabilitada, que ela consiga entender. A gente quer exatamente isso que você falou. Porque é o seguinte, veja só, ficaram 17 anos em cárcere privado e você sabe quanto que ele poderá pegar aqui no Brasil de reclusão? Máximo 8 a 10 anos. Ele é réu primário? Muito menos metade, né? Do que ele causou para 3 pessoas. Sabe se ele é réu primário? Não tenho essa informação. Porque aí o réu primário só cumpre 1/3 da pena e de 8 anos vai para 3 anos. Não sei te falar. Vou chutar aqui que ele é primário. Eu falo assim, você tava falando que a gente quer que esse cara fique preso, que pague por isso, ou a gente chega até no ponto de ficar com um ódio tão grande escutando uma história dessa de, quero que ele morra, né? Mas aí é sempre... Enfim, eu tava refletindo isso até por conta do podcast da Mulher da Casa Abandonada, né? Que foi um super... Todo mundo já deve ter escutado. Que a gente tem uma dificuldade também de diferenciar um pouquinho justiça de vingança, né? Porque por vingança a gente quer que ele morra. Mas a justiça não tá aí pra vingar nada. Ela tá lá pra reabilitar. Pra reabilitar. Pra falar, isso não pode ser feito. Por você ter feito, você vai preso. Na prisão, você tem que aprender a ser melhor. E pra pessoa poder tentar viver. Então, a justiça, quando a gente fala de justiça, é isso. Mas aí, na nossa cabeça, a gente mistura justiça com vingança. E a gente quer mais que o cara fique 17 anos na mesma condição que ele deixou os outros. Então, existem 3 justiças. Existem 3 justiças aqui, ó. Isso eu que tô falando. Existem 3 justiças, ó. Tem
a lei em si, que é o que a gente acabou de falar. Tem a justiça da prisão, que vai fazer com um cara desse, eles vão fazer com as próprias mãos a lá justiça. dentro, quando é estuprador, quando é, né? É complicado, sim. Tem a lei, tem a da prisão e tem a nossa, que tá fora. Entendeu? Que é que a gente acabou de falar. Bom, que caso, né? Aliás, a gente tava falando no começo de por que gostar de true crime, que às vezes a gente entende que a gente pode tirar algo dessa história, e eu acho que uma delas é sempre ficar atento ao relacionamento das pessoas à nossa volta, até, por exemplo, se você viu uma criança um dia e ficou sem vela por 1 ano, gente, criança não fica presa dentro de casa assim, criança quer sair, quer brincar, faz barulho, então é sempre legal ficar atento ao nosso Ambiente, ao redor, nosso não é ao meio. redor, ao nosso nossa meio. Comunidade, Nossa nossos comunidade. vizinhos. Tipo, então, outro dia eu tava até lendo no Twitter que um cara falou que sempre via a vizinha dele e aí daqui a pouco parou de ver. A vizinha sumiu. E aí ele chamava, tal, quando foi ver era uma idosa. A vizinha que tinha caído, quebrado o fêmur, tava no chão, não conseguia levantar. E graças a Deus o cara se tocou que a vizinha sumiu por uns dias e foi lá verificar. E aí ele conseguiu salvar a vida dela, né? Então, assim, é importante a gente estar atento à sociedade e ter esse interesse pelo próximo que faltou muito nesse caso, né? Eu concordo com você, porque às vezes a gente não quer fazer alguma coisa porque acha que eu tô me intrometendo na vida dele, ou dela, ou do vizinho, ou do... bora se intrometer na vida de todo mundo. O negócio é se meter na vida de todo mundo e saber o que tá acontecendo, mas no bom sentido, né? Por exemplo, no caso de pessoas que estão debilitadas e tal... olá, como é que você tá? Como é que você não tá? A pessoa até se sente bem porque você tá se importando com ela. Não se sente tão sozinha, né? Uhum. Agora, terminando a minha parte, eu só quero dizer uma coisa aqui, que é sobre o Brasil, sobre o cárcere privado no Brasil. Uhum. O cárcere privado no Brasil, a gente escuta uma ou outra coisa, eu tava vendo, e tem sempre os mesmos sinais e os mesmos sintomas e as mesmas atividades na comunidade. Se você está percebendo que uma pessoa sai muito sozinha e tem uma atividade estranha, porque dá para perceber, você andar, ele se mexe diferente, anda diferente, fique atento ao que está acontecendo ao redor, que a gente pode ajudar muita gente sem saber, só de observar. E não custa nada dar uma telefonadinha no canal 100 do Conselho, Denúncia, né? Conselho Tutelar, acho que é 191, não tem nenhum problema da gente fazer isso. Você está ajudando, foi é lógico que não vai fazer de maldade, né, só para ver se funciona o sistema, não, mas você está desconfiado. Nós temos direito de estar desconfiado e olha, salvar pessoas. No Brasil, fechando aqui, em 2021 ocorreram 9.455 notificações de cárcere privado. São Paulo é o que mais tem de denúncias e encontraram essas pessoas em cárcere privado, violentadas sexualmente, fisicamente, 1.151 casos. Rio de Janeiro está em segundo lugar onde aconteceu esse caso aqui que a gente está comentando, 583 casos. Então é bom a gente ficar... Se isso são os casos que foram descobertos, imagina o quanto que não tem. Exatamente. Então por isso que é bom a gente estar sempre alerta em tudo. Bom, o meu caso, eu conheci ele por meio de uma ouvinte, o nome dela é Marie Kretz, e ela me enviou um e-mail, eu acho que foi mais ou menos há 1 ano atrás, falando que ela tinha escutado o episódio do Crime da Rua Cuba que eu fiz aqui, eu acho que é o episódio 22, por aí, e que, aliás, é um caso de um filho que foi suspeito de matar os pais, e todo mundo acha que foi ele, mas nunca chegou a ser culpado e julgado, enfim, por isso. E aí ela lembrou desse outro caso também de um filho que matou o pai, e é o caso Roberto Peukert. Eu não sei se estou falando isso certo, mas eu vou fingir que eu tô. Peukert. E aí eu li o e-mail que a Marie mandou no episódio do Caso dos Crimezeiros, que eu fiz aqui. Só que uma coisa sempre me incomodou sobre esse caso. Porque é o seguinte, você tá preparado? Então vamos lá. Eu acho que eu tô preparado, vamos ver. A sinopse desse caso é a seguinte. Um filho de 18 anos chega em casa à tarde da noite, liga o som alto... E aí a mãe chega e fala, pô, baixa aí esse volume, você é doido, eu tô dormindo. E aí ele fica puto, contrariado lá pela mãe e mata a mãe. Só que não só a mãe, ele mata o pai. E ainda mata os 3 irmãos. Que bizarro isso aí. É isso. E aí eu fiquei, gente, me incomoda muito o fato de uma chacina familiar acontecer por conta de volume de música. Que coincidência, hein? O caso que eu explanei aqui também era de som, né?
Tem o DJ. O esse DJ aqui é levava o som, batia, e esse aí não bateu, né? Ele já foi logo na arma, pegou a arma. E aí eu fiquei pensando, cara, não pode ser só isso. Pelo amor, né? O motivo mais fútil e idiota. Aí eu fiquei, né? Será que a gente atingiu o auge da estupidez humana? Aí eu fiquei, né? Eu não quero acreditar que seja essa a resposta, então... Quando a gente combinou de fazer esse episódio aqui do Dia dos Pais, eu te contar um caso de um filho que matou um pai. Esse foi o primeiro caso que eu lembrei. Porque ele sempre me incomodou muito e eu nunca tinha ido a fundo nele, né? Eu só li o e-mail da Marie. 18 anos o menino? 18 anos. Eu só li o e-mail da Marie e falei, não, agora é o momento de eu me aprofundar nesse caso pra ver se tem mais. E eu tava certa. Tem mais do que apenas o volume da música. E é isso que eu vou contar pra você aqui. É o leãozinho que quer dominar o ambiente e ele tem 18 anos e ele manda. Eu acho que é isso aí. Não é adulto, mas quer trabalhar como tal, Bom, primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre a família, né? É a família Agostinho Peukert Valente. Então a gente tem a mãe, que é a Karen Cláudia Peukert, o pai, que é o Mário Agostinho Valente, e 4 filhos. São 3 meninos e uma menina. Eles viviam num sobrado de 3 dormitórios ali na Vila Santa Catarina, aliás, ali perto do cemitério de Congonhas, ali naquela região. E era uma família de classe média alta, bem tradicional. Os pais exerciam ali a sua autoridade dentro de casa, né? Aquele controle, mas super normal. Um controle que eu tô falando de pai com filhos pequenos em casa. Nada como o seu caso aí do cara que queria manter em cárcere privado, né? Pelo amor. Eles eram bem de boa. Estavam só usando a sua autoridade ali para realmente educar os filhos, disciplinar, normal. Beleza. Aliás, também outro caso que eu me lembrei foi da Suzane von Richthofen, né, da filha que matou os pais. Mas no caso da Suzane, tem sempre aquela coisa do clima gélido dentro da casa, que eles eram muito frios, não tinham, né, carinho nem nada. E nessa casa não era assim, não tinha esse clima. Sempre penso que, abrindo um parênteses aí, né, sempre penso, já pensando aí no crime que eu não sei os porquês, mas... excesso de autoritarismo e o leãozinho, o rapazinho... não aceita, né? Não aceita. Não consegue ser contrariado. Não consegue ser contrariado, tava baixando, toda hora quer subir, quer fazer o que ele quer, subir o volume, mas ele tem que entender, e é isso que uma família faz a parte da coisa. Tem o horário de fazer barulho... é uma comunidade, né? E uma comunidade dentro de 4 paredes. Dentro de casa, né? E tem o horário que os pais têm o direito também, ou os irmãos também têm, tô estudando, tô vendo um filme, eu quero um silêncio nesse momento aqui. Não, e meu pai sabe disso, que eu sempre falo que eu não quero ter filho, e aí às vezes eu fico pensando, imagina se eu acabo tendo um filho, e aí eu vou falar pro menininho, sai aí do celular, você tá muito tempo no celular, o menino começa a me agredir, então. Porque pediu pra baixar a música, me mata, falo que não, você não vai sair hoje com seu amiguinho, porque, enfim, você tem um compromisso familiar, né, e aí, falo, gente, você não pode mais... nossa, complicado, viu? Complicado. Aí eu tô pensando aqui, se ele é drogado, se ele tem distúrbios psiquiátricos. Tô pensando aqui. Vou te contar. Onde estava essa arma, se ele comprou fora ou alguém da família tinha. Vou te contar todos os detalhes. Conta pra nós. Então vamos lá, vou explanar um pouquinho mais primeiro sobre os personagens, né? O pai é o Mário Agostinho Valente, ele era português, tinha 46 anos e trabalhava na Mercedes-Benz do Brasil como desenhista e projetista já há 18 anos. Ele se dava super bem com o chefe dele no trabalho. Aliás, o chefe conhecia a família e chegou a dar depoimento, né? Falando que era uma família super bacana, equilibrada, filhos educados, normal. O Mário, ele tava para entrar de férias. Ele ia entrar de férias um dia antes do crime acontecer. E ele tava cheio de planos de viajar com a família, pegar os 4 filhos, a mulher e curtir uma viagem. Uhum. Mas aí aconteceu o crime. A sua esposa, a Karen Cláudia, ela tinha 42 anos, ela era polonesa e trabalhava como operadora bilíngue na ZF do Brasil, que é uma indústria de rolamentos. Desculpa, ele tinha quantos anos? 46. E ela? Ele 46, ela 42. Okay. Tá? E aí, os 4 filhos do casal era o Roberto Agostinho Peukert, de 18 anos, a Cristina Agostinho Valente, de 17 anos, o Paulo Peukert Valente, de 16 anos, e o André Agostinho Valente, de 8 anos. Tinha 8 aninhos o menino. No geral, aparentemente, é bem coisa de Investigation Discovery, né? Começa com tudo sendo perfeito, lindo, maravilhoso, porque era isso que todo mundo achava da família, exceto algumas brigas e desentendimentos entre o Roberto e a mãe, a Karen Cláudia, mas era uma coisa comum de pai e filho, mãe e filho, né? A gente às vezes dá aquelas tretadas em casa, né? É normal. Pega na goela aí depois põe no chão de novo. Que horror.
Bom, vamos falar do Roberto agora. Ele era conhecido como Robertinho. Ele tinha 18 anos e ele era um rapaz como qualquer outro da sua idade. Ele era meio, eu não quero estudar, quero curtir a vida. E ele estava nessa época fazendo a 7ª série no Instituto Santo Amaro. Só que aí eu pensei, pô, o cara tinha 18 anos e tava na 7ª série, né? O que tá acontecendo? E aí eu descobri que isso aí é basicamente um supletivo. Então ele já meio que tinha provavelmente repetido de série alguma coisa, era meio largadão na escola e tava fazendo esse supletivo. Não assumia o que os pais e a sociedade... Não era muito responsável. Eu acho assim, devia ser um cara meio... Zen. Meio zen, paz e amor, não tá nem aí com nada, não queria estudar. E os pais trabalhavam, davam tudo que ele queria, sim, então tava ali meio assim. Enfim... Com os amigos, ele era muito brincalhão, ele sempre tinha uma boa piada pra contar, era um cara bonachão, legal, a galera gostava muito dele. Ele namorava, ele pretendia se casar, na verdade, com a namorada que chamava Judite. Eu não consigo falar Judite e não lembrar do vídeo do Porta dos Fundos. Ô, Judite. Enfim, ele pretendia se casar com a Judite, que ele já namorava há 6 meses, e ele queria se mudar para Bertioga, na praia, e trabalhar em algum banco de lá e ficar curtindo a vida na praia. Eu também queria, né? Mas meu pai não tem uma casa em Bertioga, aí não tem como, né? Nunca tive. Mas o pai dele tinha uma casa em Bertioga, então ele queria ir. Na rua onde ele morava, o Roberto, ele era muito querido por todos. Todos os vizinhos que foram entrevistados falavam que, ele era um cara bem educado, estava sempre disposto a carregar as compras quando chegava alguém. Se ele via alguém chegando com o carro assim, ele já meio que abria o portão para ajudar a pessoa a entrar. Nossa, é um jovem diferente, né? Era um cavalheiro. Diferenciado, por enquanto. E aí, enfim, para todo mundo, vou repetir de novo essa palavra. Era um rapaz comum. Um cara comum. Até o fim de semana do dia 5 de janeiro de 1985, quando ele simplesmente matou toda a sua família. Como pode isso? Tum, tum, tum. Agora vamos reviver a noite de um jovem comum nos anos 80. Era uma noite de sábado comum e Roberto foi fazer coisas comuns de jovens comuns. Ele se encontrou com a namorada, a Judite, e mais alguns amigos, o Orlando Fernandes Martins e o Ricardo Fernandes Martins, que era irmão da namorada, né? Então tava ali com os cunhados, os primos e tal. Eles foram na casa da tia Irene Suzeto de Oliveira, que era um cara de família, né? Um cara de família, vamos lá. Enquanto, olha aí. A Irene era tia da Judite. E eles sempre gostavam de ir na casa dessa tia pra jogar videogame, comer hambúrguer, conversar, jogar papo fora, dar uns beijinhos, aquelas coisas todas. Gente, super comum. E segundo o Ricardo, que era o amigo que tava lá com ele, todos ficaram na casa da tia Irene até pouco antes da 1 da manhã e o Roberto estava brincalhão como sempre, não estava demonstrando qualquer preocupação, qualquer aborrecimento, nada. Era o mesmo cara de todo dia. O Ricardo e a Judite, que eram irmãos, né, resolveram dormir na casa da tia Irene. Como o Roberto estava sem carro e já era mais de 1 da manhã ali, não tinha mais ônibus nem nada, o Orlando, que era o outro amigo que estava lá, levou ele para casa de carona. Ao chegarem na casa de Roberto, não tinha nenhuma luz acesa e o Roberto até chegou a comentar, nossa, acho que saíram, vou dormir sozinho aqui em casa hoje, né? Aí os dois amigos se despediram, o Orlando foi para casa dele. E aqui chega a parte que ninguém sabe ao certo o que se passou dessa hora que o Orlando foi embora até amanhã de domingo, quando os corpos de Mário, Karen Cláudia e os 3 filhos, o Paulo, a Cristina e o André, foram encontrados baleados, esfaqueados e nus, empilhados no banco traseiro do Gol da família, abandonados próximo ao cemitério de Congonhas. Empilhados no carro? No banco do carro. Como que ele sozinho conseguiu colocar todo mundo que ninguém estava antes dormindo? Vamos dormir no carro aqui? Não. Como é que ele conseguiu colocar todo mundo, inclusive os pais, que provavelmente pesam mais, no carro? É meio suspeito. Por volta das 6 da manhã do domingo, né, do dia 6 de janeiro de 1985, algumas pessoas ali do bairro perceberam esse carro parado lá e quando foram dar aquela espiadinha assim, ver o que tá acontecendo, viram os corpos lá dentro, né? E aí chamaram a polícia. O carro foi identificado porque tinha uma conta de luz no porta-luvas do carro. E aí conseguiram ver o endereço e foram lá pra casa do fulaninho. E aí, quando os policiais chegaram, o Roberto tava lavando a garagem. Que adolescente acorda no domingo 7 da manhã pra lavar a garagem? Nenhum, né? Pois ainda mais quem queria ir pra Bertioga, né? Pois é. E
E aí os policiais, quando viram aquele menino lá, ficaram, eita, o que a gente faz? E aí eles só falaram pro Roberto que a família tinha sofrido um acidente de carro e que ele tinha que ir pra delegacia e tudo mais pra identificar os corpos e tudo mais. Mas o Roberto não quis ir sozinho. Ele não quis ir sozinho. E aí, às 7h30 da manhã, ele passou lá na casa da tia Irene pra acordar a Judite, a namorada, o Ricardo e o Orlando, né, os amigos dele, e pediu pra eles irem com ele na delegacia porque ele não queria estar sozinho. Só que nisso, os policiais chamam os amigos dele de canto e avisam, né? Ó, na verdade, eles não sofreram um acidente, eles foram assassinados. Vocês podem contar pro amigo de vocês essa informação pra vir de alguém mais próximo, né, pra não ter aquele choque. E aí, o Ricardo falou que ele não teve coragem de contar pro Roberto que a família tinha sido assassinada, então foi o Orlando que contou. E a reação do Roberto meio que chocou todo mundo, porque ele meio que falou, tá. E eles ficaram esperando uma certa tristeza e tal, mas falou que ele só chorou um pouquinho, meio sem reação, né? E o Roberto também, quando chegou lá no hospital, ele falou que não queria ver os cadáveres. Então, quem fez a identificação dos corpos foi o Ricardo, foi o amigo dele, porque ele falou que não queria se aproximar dos corpos. E aí, o que aconteceu? Enquanto eles estavam esperando a liberação ali do policial, o Ricardo ficou junto com o Roberto no carro ali, esperando, e ele notou sangue na orelha do Roberto. Não. Notou sangue na orelha esquerda do Roberto. Mas ele pensou que talvez fosse algum machucado à toa. E não fazer a barba, né? Os cabelos da orelha. Aí, no caminho de volta pra casa, quando eles foram liberados, o Ricardo ficou, né? E aí, me conta o que aconteceu ontem na sua casa e tal. E aí o Roberto falou que ele entrou em casa, ele não acendeu as luzes porque ele viu que tava todo mundo dormindo já, ele também tava muito cansado, deitou no sofá da sala e dormiu. De manhã, ele não viu ninguém em casa, então ele foi lavar as escadas e a garagem conforme a mãe dele tinha pedido no dia anterior. E era isso que ele estava fazendo na hora que a polícia chegou para contar sobre o acidente. Bom, essa é a versão dele. Quando eles chegam na delegacia, o delegado Pascoal Manteca ouviu o depoimento do Roberto, né? Foi questionar ele e tudo mais. E inicialmente o Roberto contou essa mesma historinha pro policial, a mesma história que ele tinha contado pro amigo. Só que aí a polícia começa, né? Interrogatório, pai, instiga, vai e fala. E aí o Roberto começou a cair em várias contradições. E depois de algumas horas, ele confessou que havia assassinado a família. Então agora vamos para o que a polícia acredita que realmente aconteceu, que teria sido a confissão do Roberto. Quando o Orlando o deixou em casa, por volta da 1h da manhã, o Roberto, ele entrou na sala, ligou o rádio e passou a ouvir música com o volume alto. Gente, 1h da manhã, né? Quem que faz isso? Mas tudo bem. E aí, isso obviamente acordou os pais dele, que já estavam dormindo. A sua mãe desceu do quarto, né? A família morava num sobrado, então ela desceu, repreendeu o filho, falou que ele era um irresponsável e pararia, aquela coisa lá. A mãe ficou puta lá com ele e tal. E aí o Roberto afirmou que isso o irritou profundamente. Então ele foi até o banheiro, pensando em dar uma lição na mãe. Eu queria dar uma lição, que a mãe dele não podia falar com ele assim. Nossa, um rapaz de 18 anos querer educar a mãe, né? Que coisa. Eu não sei se eu tô enganado aqui escutando, mas o pai não tinha ação nessa educação? Você não sabe nada sobre isso? Não sei, eu sei que o pai tava no quarto. Parece que a mãe tem mais ação, né? Parece que ela era mais rígida. Tem mais o controle na casa. Tanto que eles tinham mais atrito, era entre ele e a mãe. E aí ele pegou, saiu do banheiro, esperou todo mundo dormir. Quando estava todo mundo dormindo, ele foi até o quarto dos pais e pegou o revólver calibre 38 que o pai dele tinha. O pai dele tinha esse revólver escondido embaixo da cama do quarto dele. E aí ele foi com todo cuidado, pegou o revólver sem acordar ninguém. E aí, diz o Roberto que quando ele pegou a arma ali, teve um disparo acidental. Porque ele só queria assustar a mãe e dar uma lição nela. Mas teve um disparo acidental. A polícia acredita que o disparo foi proposital. E nisso que ele deu um disparo, a mãe dele estava acordada, né? E tudo mais, ela saiu, entrou, viu, e aí ele deu um tiro na mãe. Nisso que ele deu o tiro na mãe, foi tudo muito rápido, o pai meio que acordou, tava meio desnorteado, não sabendo o que estava acontecendo, e aí ele pegou e deu um tiro no pai. Nisso, a irmã dele, Cristina, que tinha 17 anos... Acidental também, né? Porque ele atirou na mãe, acidental. Foi acidental, mas claro que a partir daqui já foi tudo proposital. Nisso, a irmã dele, a Cristina, que tinha 17 anos, acordou, veio correndo pro corredor e perguntou o que estava acontecendo. E aí o Roberto falou, nada, atirou nela. Aí ele sobe, vai pro quarto dos irmãos, que dormiam juntos, e dá o tiro nos dois. Tava dormindo.
No corredor, quando ele saiu do quarto e já tinha dado tiro em todo mundo da família, ele percebeu que a sua mãe estava gemendo, que ela não tinha morrido, né? Então, o que ele fez? Ele foi até a cozinha, pegou 2 facas... Que absurdo, cara. E deu vários golpes na própria mãe. E ele ainda na confissão dele falou, abre aspas, só esfaquei minha mãe porque ela gemia muito depois de ter recebido o tiro. Fecha aspas. Olha, eu vou te falar um negócio, Stephanie. Dentro da história que você tá falando e das investigações, o menino não demonstrou nada. Nada. Mas eu acho que aquela pessoa fria, que a gente escuta bastante... Pessoa muito fria, calculista, ele já estava planejando isso há muito tempo. Não pode ser porque a mãe deixou naquele momento ele não escutar a música alta, mas ele já estava com aquele ódio, né? Eu estava pesquisando sobre distúrbios comportamentais na sociedade, então tem vários tipos de distúrbio e tem aquela não aceitável. Aquele distúrbio comportamental porque o indivíduo não aceita. Tem aquele distúrbio racional, né? Tem o distúrbio emocional, que é o de possessão do outro, né? Não, eu vou chegar numa parte que eles fizeram os laudos psiquiátricos dele e é polêmico também, aí a gente discute... Então aí o patriarca tem uma arma que não deixa guardado num cofrezinho com senha... Tava carregado. Tava carregado. Normalmente não se deixa a arma num canto, a munição no outro canto e tal. E planejado tudo isso aí, Stephanie. Vamos lá. Bom, depois que ele deu os golpes de faca na mãe, não satisfeito, ele foi e deu golpe de faca em todo mundo. Voltou e esfaqueou toda a família. Logo em seguida, depois de tudo isso, ele tirou as roupas dos corpos. Ninguém entendeu até hoje por que ele teve a necessidade de tirar a roupa. E, aliás, é até um negócio, quando a gente escuta outros casos, eu já ouvi falar, né, na psicologia, que normalmente quando é alguém conhecido que comete o crime, eles cobrem o corpo, porque eles não querem ver a brutalidade que eles cometeram com alguém que eles conhecem, né? E nesse caso, não. Ele tirou a roupa de todo mundo da família. Ele estava dominando aquele momento todo mundo. E aí, ele os empurrou um a um pela escada da residência, que dava na garagem, e aí empilhou eles dentro do carro do pai, do Golzinho, que mais tarde ele abandonou na rua sem saída lá do cemitério de Congonhas, que ficava a uns 2 quilômetros da casa dele. Ele deixou o carro lá e voltou a pé para casa. E no caminho, como se nada tivesse acontecido, ele parou na padaria para comprar pão. Chegando em casa, ele trocou de roupa. Comportamento característico que a gente percebe, né? Muita frieza. Né? Muita frieza, muita falta de empatia. Completa. Falta de amor, falta de preocupação, falta de interesse, de controle próprio, né? Dá pra perceber que ele não tem nenhuma dessas emoções que você falou. E isso caracteriza um psicopata. E outra, vou dizer uma coisa aqui pra você, se você me permitir. Pode falar, claro. Uma força descomunal pra levar lá de cima nas escadas, das escadas pra garagem, da garagem pro carro. Uma força incompreensível. Né? Adrenalina ali da hora, Da hora, não sei se tava drogado. Acho que não tava drogado. Ele não tava drogado, né? Ele não tava. Não? Chegou a ter uma suspeita de que, não é possível ele fazer isso sozinho. Talvez ele teve ajuda, mas cúmplice. Isso foi descartado depois. Ele tava realmente sozinho. Mas pensa, ele teve da 1 da manhã até as 6 da manhã. Então foram 5 horas de trabalho braçal pra pôr a família no carro e levar. Porque foi às 6 da manhã que viram o carro sendo estacionado lá. Tava perto da casa, você não sabe? Era 2 quilômetros da casa. Ele voltou a pé, né? Ele voltou a pé 2 quilômetros, passou na padaria, comprou o pão, chegou em casa, trocou de roupa. Ele escondeu as roupas todas dentro do armário, que depois foi encontrado, né, pela polícia. E ele começou aí uma grande limpeza, né? Lavou as paredes, lavou as escadas e tava lavando a garagem quando a polícia chegou. Tanto que ele ainda tava com sanguinho na orelha que o amigo dele notou, que era o sangue da família. Encontraram na casa? Eu acredito que tava na casa ainda, burro, mas não... Né? É um burro. Não encontrei aqui. Meu Deus. Foi lá, deixou o carro com identificação, com tudo. É óbvio que iam voltar até ele, né? Isso não tem como. Eu não sei se ele esperava que iam falar, é um latrocínio, alguém foi assaltou a família, mas eu não sei o que ele esperava de planejar com isso. Mas foi burro, né? Que bom que ele foi burro, porque ele foi preso, mas enfim. Então, é o que a gente tava falando lá no comecinho, né? Desse nosso bate-papo do podcast, né? Mas veja só, eu falei, foi planejado, não falei? Aí eu duvido, né? Um planejamento imperfeito. Não
Mas é que nem o caso da Suzane von Richthofen. Ela planejou, mas ela planejou tanto e tava tudo tão perfeitamente bagunçado que a perícia falou, isso aqui não é um latrocínio, não? Olha como tá tudo jogado perfeitamente. Eu acho que tem muita improvisação, né? Depois que acontece. Então ela planejou tão bem planejado que levou pra ela também. Então é umas coisas meio doidas, né? Enfim. Pro delegado que pegou esse caso, ele fala que o crime é inacreditável e ele fala, abre aspas, em 23 anos de profissão eu nunca vi caso igual. O rapaz não estava drogado, nem bêbado e me contou o caso normalmente. Pra mim, é um caso médico. Nunca se mata por uma discussão sobre o volume de um rádio. Fecha aspas. O delegado, né, depois de ter escutado toda a confissão dele, transferiu o Roberto para casa de detenção, né, porque ele tava com medo dele ser linchado pelas pessoas. Porque ali na rua, depois ali da casa dele, estavam querendo linchar e tudo mais, e um vizinho que conhecia ele, que gostava dele e tal, tentou ajudar a polícia a tirar ele dali sem ser linchado, né. Ele foi preso em flagrante. Na época ele tinha 18 anos, ele confessou com todas as minúcias ali o que tinha acontecido no crime, mas depois, quando foi ocorrer realmente o julgamento, ele voltou atrás. Ele falou que ele não lembra de nada. O julgamento dele aconteceu 2 anos depois, foi no dia 19 de agosto de 1987, então até o julgamento ele estava preso na casa de detenção, e aí ele chegou lá no julgamento usando óculos Ray-Ban, casaco marrom, tava todo ali. Ele não tirava as mãos do bolso, ficava todo posudo ali. Voltou a ter segurança em si próprio, né? E ele foi pro julgamento. E aí, quando ele foi depor, ele falou o seguinte, abre aspas, por Deus, não me recordo de nada. Foi um acidente. Não tenho sentimento de culpa pra me sentir arrependido. O que eu sinto é saudade. Fecha aspas. Orientação de advogado. A defensoria dele, sabe a por defesa quê? dele, é claro. Porque a defesa dele falou assim, vamos alegar insanidade. Sim. Porque se eu alego insanidade, você não vai pra cadeia, você vai ficar 3 anos em tratamento hospitalar e quando forem fazer o teste psicológico pra você sair de novo, vai dar que você não tem um distúrbio e tal, e aí você vai poder ser livre. Né? Então, a estratégia toda da defesa era essa, alegar insanidade, que ele teve uma amnésia, que ele teve alguma coisa assim, e que no momento ele cometeu esse ato violento, mas que tudo indicava que ele era um cara bom e comum. O delegado, não sei se você relatou aí, acho que sim, achava que foi um caso bizarro tinha em 23 que ser coisa anos. Médica, né? Que não era possível alguém matar. Ninguém levanta do sofá pra matar alguém porque mandou baixar o som. Isso aí joga ele lá, põe no hospício, faz um tratamentozinho, 3 anos coloca-se na rua com a possibilidade de matar mais um tanto, porque ele matou um tanto, né? Não foi 1 ou 2. Foram 5. Foram 5 pessoas. Quíntuplo homicídio, gente. E ele alegava que não se recordava de nada, que ele chegou, deitou no sofá, apagou e quando acordou a polícia já estava na casa dele. Ele não lembrava nem de estar lavando a garagem, sabe? Tô curioso no que vai acontecer aí, vai. O Roberto, ele não demonstrava emoção durante o julgamento. Teve apenas um momento que ele baixou a cabeça e algumas lágrimas rolaram, que foi quando o juiz leu as circunstâncias do crime e comentou sobre como a irmã e o irmão menor foram massacrados. E nisso ele se angustiou e ele deu uma choradinha. Mas, tirando isso, ele não mostrava muita emoção. E aí, o cara é muito... Olha a cara de pau. O Roberto tá lá dando o depoimento dele, aí ele fala assim, abre aspas. Para mim, doutor, acabou tudo. Só não entreguei os pontos ainda porque tenho família. Fecha aspas. Aí o juiz perguntou, peraí, rapaz, que família? Aí ele, meus tios e meus avós. O cara, que absurdo. Então, assim, gente, absurdo mesmo. Não, deu um lapso de memória do que ele fez ali. Será que foi proposital? Não, eu acho que ele foi. Deve ser aquela desculpinha de sempre, né? E aí ele usou ali na hora e falou: é verdade, eu mantenho minha família. Puxa, como dizendo assim. Sou um cara bom de família. Não, né? não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Então, era isso. A esperança da defesa era provar a insanidade mental dele, né? E a acusação, por sua vez, ela queria convencer os jurados de que o crime foi cometido de forma premeditada, que é o que você falou, e por motivo torpe, né? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos entrar aqui na parte da análise psiquiátrica dele. Vamos lá, interessantíssimo. Eu gosto muito dessa parte. É a minha favorita. Tudo acontece por isso aí. Pela cabeça da pessoa. Parte emocional. Cabeça. Psiquiátrica, emocional, psicológica, comportamento, quero, não quero, desejo, não desejo, né? O que descobriram aqui é o seguinte, o que a acusação estava alegando.
É que o Roberto, aliás, eu nem falei, mas o Roberto, ele era venezuelano, naturalizado brasileiro, como vocês viram, a família dele, um é português, o outro é polonês, ele nasceu na Venezuela, eles eram muito viajados assim, e a família dele tinha dinheiro, né? Tem sempre dinheiro na parada. O Roberto, ele queria a herança dos pais para abrir uma sorveteria. Isso foi uma coisa que ele falou durante uma longa conversa que ele teve com o psiquiatra Guido Arturo Palomba. O Guido, ele é bem conhecido aí na área de psiquiatria forense. Ele fez vários documentários lá do Investigação Criminal. Ele aparece, ele é um que tem o cabelo meio... parece um Einstein magrelo. Parece um Einstein magrelo. Lembrei Esse é o Guido Palomba. Esse cara é interessante, viu? É o Guido Palomba. Ele é um perito muito famoso, assim, muito requisitado. Ele trabalha há anos e anos com isso. Ele é bem, como fala, renomado na área. Mas eu já queria deixar aqui uma pulga atrás da orelha de todo mundo, porque eu não sei aqui quem escuta Projeto Humanos, né? Acho que você não escuta, mas os ouvintes aqui sabem muito bem. No caso de Altamira, que é o último caso que o Ivan tá fazendo, o Ivan Mizanzuki, ele fala sobre um laudo que o Guido Palomba fez, no caso de Altamira, e que foi um laudo extremamente polêmico, porque foi cheio de preconceitos e depois caiu por terra, e foi uma coisa assim, porque o Guido foi fazer o laudo psiquiátrico desse suspeito, e esse suspeito era homossexual, que era uma coisa super, meu Deus, na época, né? E ele meio que usou isso pra falar que o cara tinha distúrbios e que ele tinha matado lá umas pessoas, sendo que o cara era inocente, sabe? Então, ficou um pouco complexo aí, e aí eu sempre gostei muito do Guido, e depois de eu escutar esse episódio, eu falei, tá, pode ter algumas polêmicas. E tem polêmicas nesse laudo que eu vou ler pra vocês também. Caramba, é mesmo? Então é o seguinte... quando o Guido estava conversando com o Roberto falou isso, né, da herança e tal, ele também ficava perguntando o tempo inteiro pro policial, mas e a herança? Mas o que vai acontecer com os bens dos meus pais? Era a preocupação dele depois que ele foi preso, sabe? E além disso, o Guido perguntou pra ele assim, o que se passava pela sua cabeça no momento em que você atirava nos seus familiares? E o Roberto respondeu, abre aspas, doutor, é como se eu estivesse atirando em sacos de batata. Fecha aspas. Que absurdo isso, hein? É muito difícil escutar isso, né? Como que eu tô olhando pra você agora, eu não vejo um saco de batata, é impossível. Por isso explica a falta de emoções, a falta de emoção completa. Então, vendo essa falta de emoção completa do Roberto e esse histórico todo dele, o Guido Palomba chega na conclusão de que o réu é semi-irresponsável pelo crime que ele cometeu, porque ele era portador de epilepsia condutopática. Tá pondo a culpa lá na sinapse. Na sinapse do sistema exatamente. Neurocerebral, né? Exatamente. Então ficou o julgamento todo do Roberto Peukert, ele girou em torno... Porque sabiam que ele tinha cometido o crime. Mas ele sabia que ele cometeu um crime? Ele tinha noção do que ele estava fazendo? Ele poderia se autocontrolar e não cometer esse crime por escolha própria? E aí é isso que agora entra essa análise psiquiátrica. Porque o Guido fala, não... Ele sofria de epilepsia condutopática, que quer dizer que ele sabia que era um crime, mas ele não podia se controlar, porque ele estava sofrendo ali um episódio, um surto. Então ele é semi-imputável, né? Só que aí tem outras pessoas que discordam. Então eu quero ler aqui pra vocês. Ele matou 5 pessoas, né? Ele matou 5 pessoas, igual aquele crime passional, né, que fala. Crime passional. Os crimes passionais, o cara tá cheio de ódio, de ciúmes, ela é minha. E realmente falam que dá uma amnésia, né? Sabe? E mata e dá um controle na pessoa assim que ele fala, aliás, perde o controle, pega e aperta o gatilho várias vezes, igual esse menino aí, que ele matou 5, aperta 5 vezes o gatilho em uma única pessoa, depois vai lá e esfaqueia. Não tô falando que foi ele. Pessoas que fazem crimes passionais... Poxa, então não vamos condenar ninguém mais, não vamos prender ninguém, vamos ter sempre uma justificativa, então. Que absurdo. Aí o que o Guido, ele fala no laudo oficial dele? Ele aponta que o Roberto é um fronteiriço entre a zona normal e a zona patológica. E por isso que ele deveria ser considerado semi-irresponsável e portador de epilepsia condutopática. Mas o que é isso, né? O que quer dizer quando alguém é fronteiriço? E aí o Dr. Palomba, ele dá uma explicação que eu achei bem legal, abre aspas. Mas onde termina a loucura, não começa exatamente a normalidade. Assim como quando termina o dia, não começa a noite. Fecha aspas. Então é nesse crepúsculo psicológico que tá os psicopatas e pessoas que cometem crimes hediondos, que maltratam, que espancam, que matam os pais, e enfim. Tá ali,
né? Ele sabe que tá cometendo um crime. Entre o raiar do sol e a escuridão. O raiar do sol sumindo e chegando à escuridão. É isso que ele tá querendo dizer, É isso né? que ele tá querendo dizer, exatamente. Sinal que vai fazer de novo, se deixar solto. Eu Então, não deixaria. Exatamente isso. O Guido Palombo, no laudo oficial dele, ele coloca isso, que o Roberto não pode ganhar indulto Claro, e não nem é conclusão de pena, porque não é um caso que vai ser curado e tratado no Não, hospital, ele tá semi, né? ele tá entre a luz do sol sumindo e as trevas, vamos dizer. Cara, ele pode entrar nessas trevas em outros momentos que ele estiver solto com alguém, até lá na cadeia mesmo. E o Guido, ele fala exatamente isso. Ele não tem cura. Ele é assim. Ele nasceu assim, essa é a personalidade dele, é assim que ele funciona, é assim que ele pensa, então ele não pode conviver em sociedade, tá? Agora, eu falei lá que o Guido era um pouco polêmico e porori, pororó. Então, o que me fez chegar a essa conclusão que ele foi polêmico aqui nesse caso também, foi que eu fui dar uma pesquisada, né, gente? O que é epilepsia condutopática, que é o que ele fala que o Roberto Pelkert tinha, né? Bom, segundo o artigo Transtornos Mentais Associados à Epilepsia, que foi escrito pelo doutor Renato Luiz Marchetti, ele é da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, tá? Esse fala que esse termo, epilepsia condutopática, é simplesmente errado. Ele não existe. Ele não deveria nem existir. Eu tô pensando aqui, Por né? quê? Você sabe que teu pai é da área da saúde. Eu tava pensando em epilepsia, certo? Condutopática? É uma epilepsia da sua conduta? Vamos lá. Enfim, ele fala que esse diagnóstico se aplica em certos pacientes violentos que nem ao menos apresentam evidências clínicas suficientes para o diagnóstico de epilepsia. Ou mesmo essa ideia de que é um crime epiléptico, tipo, para esse doutor não faz sentido, né? Porque tem o ato violento, que é violento pelas suas características, e tem a epilepsia. E uma coisa para ele não se conversa com a outra, né? Para o Dr. Marchetti, a epilepsia condutopática é um estigma associado aos transtornos mentais associados à epilepsia. Então tem muito isso, porque o epilético fica lá violento e não sei o quê. Mas não quer dizer que o cara vai ser um criminoso e que vai matar, assassinar a família inteira. A epilepsia não tem nada a ver com isso, então, né? Mas ele vai ficar se batendo, vai ficar lá com a síndrome, né? Ele cai e tal, e acontece todo aquele movimento corpóreo, tudo. Depois, quando ele retorna meio abobado, meio o que tá acontecendo, não sabe, mas é por causa... Ele tá fora de si por conta de tudo que tá acontecendo no cérebro dele, né? Vamos dizer, do curto-circuito, né? Aí, numa entrevista para a Folha de São Paulo em 1996, o Dr. Marchetti chega a alegar que o diagnóstico de epilepsia condutopática, que é um termo criado pelo psiquiatra Guido Palombo, não tem nenhuma base científica. Ele fala assim, abre aspas, dessa forma, Palombo só contribui para estigmatizar os epiléticos que já enfrentam preconceitos na sociedade. Fecha aspas. Ele fala que, na maioria das vezes, as pessoas que são apontadas por Palombo como sendo portadoras de epilepsia condutopática têm, na verdade, transtornos de personalidade antissocial, que é a psicopatia. E agora vamos lá, por que é importante fazer essa diferenciação se o Roberto tinha a epilepsia condutopática ou se ele tinha o transtorno de personalidade antissocial? Isso é muito importante pela pena que ele ia receber na justiça. Sim. Porque claro. Se o Roberto teve um surto nesse quadro de epilepsia condutopática, isso quer dizer que o motivo do crime, da violência dele, foi isso. Foi um surto, ponto, acabou. Que a mãe dele mandou lá ele abaixar o volume do som, ele surtou dentro ali da condição psiquiátrica que ele estava e matou todo mundo. Foi uma chacina por conta disso. E aí fica muito bem explicado, e aí o Guido tem razão de falar, ele não pode voltar em sociedade porque a qualquer momento ele pode ter um surto desse de novo, né? Então ele é uma pessoa que nunca mais poderia sair da cadeia, que tinha que ter a pena perpétua, né? Que no Brasil não existe, mas existem os manicômios que você manda... Hoje não tem mais manicômio, né? Na época tinha, lá nos gostaria anos muito 80. de falar dessa parte dos manicômios, que na minha época tinha, agora não. A gente vai tendo. falar, vai falar. Beleza. E, né, então vai lá pro hospital psiquiátrico que vai ser tratado por tempo indeterminado, que é basicamente uma perpétua. Você não sabe quando você vai sair e provavelmente vai ser nunca, porque o seu lado psiquiátrico nunca vai mudar, certo? Ok. Agora, se ele tem um transtorno de personalidade, isso não quer dizer que ele necessariamente seria violento. Os psicopatas também podem ter comportamentos adequados à sociedade. Nem todo psicopata é um assassino. Tem gente que é psicopata e é artista, trabalhador, político, tem muito, né, disso. E o cara tá lá, ele simplesmente não tem empatia, não tem muita emoção, mas ele vive a vida dele normal e não quer dizer que ele vai ser violento. Então, um psicopata não é necessariamente descontrolado.
E se você pega e descobre o que teria sido o gatilho para o Roberto cometer esse crime horrível, né, de exterminar a própria família, você entende como que a psicopatia dele se tornou violenta. E desde o primeiro momento que eu vi esse caso, eu sempre pensei, não é possível que foi tudo por conta do volume da música. É o que eu falei lá no começo. Tem que ter mais do que isso, tem que ter o gatilho para essa psicopatia dele ter se tornado violenta. É. E tem. Opa. Vamos lá. Deixa eu te contar, tá preparado? Conta pra nós. Um vizinho da família, sempre tem vizinho fofoqueiro, né? Eu amo os vizinhos fofoqueiros. Quando acontece os crimes, ele vem contar tudo pra polícia. Só na minha história primeira lá que eu tava contando do pai que maltratou lá os filhos, é que a vizinhança meio fraquinha, né? Ah, mas denunciaram, né? Então, obrigado, teria vizinhos salvado fofoqueiros. 2 anos, Aquela tiazinha que fica na janela vendo o movimento de todo mundo e que Isso fala, mesmo. e depois chega lá e bota pra polícia. Um vizinho, o chama Abílio dos Prazeres, tinha 77 anos, ele era amigo da família, além de ser vizinho. Ele viu o Roberto voltando da padaria, depois que ele abandonou os corpos lá e tal, achou tudo muito estranho e tal. E segundo o Abílio, alguns dias antes da chacina, o pai de Roberto tinha viajado à Venezuela para receber uma herança. E com essa herança, ele disse que compraria um comércio ou um posto de combustível, e era uma herança em dólar que ele trouxe do exterior e que ele ia investir aqui. Ele também disse que tinha comprado uma arma, porque estava preocupado com os recentes furtos no bairro. Então era recente que ele comprou a arma, e era recente que ele estava com dólar e heranças em casa. E foi essa arma, né, que o Roberto usou para matar a família, e esses dólares nunca foram encontrados. Tá? Acho na que época do crime, e é de olho. E é o que eu te falei antes, que na época do crime, o Roberto ficou perguntando insistentemente se ele receberia a herança dos pais. Foi a primeira preocupação dele, não foi, a minha preocupação agora é viver sem a minha família, estou triste, enfim, não, foi, e o dinheiro dos meus pais? Vai vir pra mim, né? E o pior de tudo, pai Magno... Diga, filha Stephanie. É que no dia 29 de janeiro de 1985, ou seja, apenas 23 dias após o crime, se iniciou o inventário que declarava o Roberto Peukert herdeiro universal dos bens da família. Vale. Ele conseguiu o que ele queria. Então esse crime não tem nada a ver só com o volume de um rádio. Isso foi o que ele falou ali pra dar uma despistada e falar que foi uma insanidade mental, que foi uma coisa assim, né? Porque o que tinha ali era dinheiro, era querer ser o maior, era querer se livrar de uma família que ele considerava autoritária. Mas você vê que a gente viaja, né? A gente viaja na história, nos acontecimentos, na investigação, na parte psicológica. A gente viaja, a gente fica, nossa, o que acarretou, o que despertou, o que engatilhou. Tem que ter um motivo, Tem que ter uma motivação. Porque eu fiquei pensando, cara, se esse rapaz que é comum, como todo mundo descreveu ele, do nada matou a família por causa de algum gatilho que eu não sei, eu posso ter um gatilho? Você pode ter um gatilho? E eu preciso entender, eu quero saber, né? Eu nunca quero chegar nesse ponto, né? E é uma coisa quase como um autoconhecimento quando você escuta a história do outro, de falar, agora eu entendi. Mas eu acho que o psicopata, ele sabe. Porque você sabe que a nossa vida, os ouvintes sabem que a nossa vida é certo, errado, controle, descontrole, um desejo que eu tenho ou não tenho, os porquês, por que eu nasci assim, por que eu sou assado, por que minha família não é rica e eu sou pobre ou vice-versa, sabe? Então eu acho que as pessoas elas se perguntam muito, o ambiente, o DNA, tudo tem uma certa influência, e os interesses de um futuro numa boa, viver numa boa, tem muita influência nos crimes que a gente vê. Sabe, e eu acho isso que você falou agora muito importante, porque, por exemplo, no caso que você estava contando, do DJ lá, do Luiz Antônio, você falou, não, porque esse cara não é nem um cara, ele é um animal. Mas eu acho que quando a gente fala coisas assim, a gente tira um pouco da culpa do ser humano, porque aí ele para de ser humano, porque ele é um a gente vai falar, um monstro, um maníaco, um não sei. Não, cara, ele é um ser humano, que é um imbecil estúpido que cometeu um crime idiota, entendeu? Mas esse imbecil estúpido, só completando sua ideia, eu acho que nós temos os animais dentro, nós temos. É claro que a gente não vai culpar, tirar essa responsabilidade, mas aquele outro lado civilizado, de família, de humano, de educação, não é? É que não vai culpar a gente, a própria sociedade. Mas nós temos animais, porque nós viemos da ameba, a ameba criou perninha, virou um girino, o girino virou um sapo, o sapo virou um ser humano. Não, claro, a gente tá no reino animal. Não, mas nós somos, embora nós temos uma cultura, nós temos esse limiar entre
O que funciona dentro da gente é o animal que nós somos, né? Que fala, eu entendi o que você tá falando. A minha esposa sempre fala, tua mãe sempre fala assim, mas nós somos racionais. Animais racionais. Eu acho que é assim, talvez a gente tá falando a mesma coisa. Dentro, o ser humano é caos. A gente é caos. E essas regras da sociedade, nossas regras de relacionamento, nossas regras familiares fazem esse caos ter uma certa ordem e fazer a gente conviver de uma forma saudável. E quando a gente não aceita essas regras ou extrapola essas regras, que a gente tem esses casos horríveis, né? Mesmo. Mais ou menos isso. Bom, tudo isso que eu contei aqui pra vocês sobre o Roberto, sobre o laudo psiquiátrico dele, sobre a herança, não herança, se o cara tem epilepsia condutopática ou se ele é psicopata, enfim, tudo isso foi exposto no julgamento. E 2 dias depois desse julgamento, a teoria que venceu foi a tese de semi-imputabilidade. Foi rápido, né? 2 dias. E aí, conforme o juiz, que foi o juiz Milton Vieira de Mello, ele falou que o júri todo se desenvolveu em torno da capacidade plena ou relativa do réu. A gente quer saber se ele estava plenamente consciente, então a gente manda ele pra cadeia e ele cumpre lá a pena máxima no Brasil, na época era 30 anos, né? Óbvio, ele é réu primário. Pra 5 pessoas, 30 anos? É a pena máxima no Brasil. Pois, hein? Ou se ele não tem plena consciência, se ele é relativo, né? E a gente manda ele para um hospital psiquiátrico, onde ele tem que ficar 3 anos no mínimo, e depois começam a fazer os testes para ver se ele melhorou. Né? Era isso. Então, em 1985, o Roberto Peukert foi condenado a 25 anos de reclusão, mas entendendo que o criminoso, mesmo tendo consciência do crime, não tinha poder de se autocontrolar por possuir transtornos de personalidade, o juiz substituiu a pena, transformando-a em tratamento em hospital de custódia. Então, basicamente, o juiz entendeu que o Robert Peukert sabia que estava matando, sabia que era errado, mas ele não conseguia se impedir de matar por conta do transtorno de personalidade que ele tinha, e assim ele vira um semi-imputável, né? Muito interessante, né? Ele era, então vou resumir. Ele tem semi-culpa, mais ou menos culpa. Não, eu vou resumir aqui pra você. Mais ou menos culpado ele foi julgado. Eu vou resumir. Ele era um louco com interesses financeiros da família. Você vê que interessante, né? E outra, ele vai lá numa instituição de recuperação psiquiátrica. Tá certo, vai ser um castigo, tô pensando aqui, né? Tudo eu tô aqui como seu ouvinte, né? Nesse caso seu aí. Ele vai ser um culpado que vai no manicômio, né? Que a gente chama, né? No passado. Antigamente era, hoje é hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico, né? Vai ser um tormento pra ele viver em hospital psiquiátrico. Só vai ter gente com distúrbio lá sob controle, vamos dizer, ou dopados. Mas que é uma facilidade pra fugir, isso é. Bom, o Roberto tinha 21 anos quando ele foi enviado para o manicômio judiciário, e de lá ele só poderia ser liberado quando os laudos psiquiátricos, né, atestassem que ele não oferecia mais perigo para a sociedade. Só que, de acordo com o Guido Palombo, isso nunca ia acontecer. Então, de certa forma, ele falou, bom, ele basicamente recebeu uma pena perpétua porque ele tem os transtornos dele e vai ficar lá para sempre. Mas não foi isso que aconteceu. Depois da sua condenação, ele passou tanto pela parte 1 do hospital, quanto pela parte 2, né? A parte 1 é quando ele tá ali realmente preso, ele não pode sair nem nada, e a parte 2 eles chamam de regime de desinternação progressiva, que é quando você começa a inserir a pessoa na sociedade, deixa ela sair um dia com algum agente, né, junto acompanhando pra ver se vai estar tudo bem, você começa a inserir. O que aconteceu? Lá na parte 1 do hospital, ele conheceu uma mulher chamada Neuza Maria Teixeira Rocha, e eles começaram a namorar. A agente penitenciária começou a namorar com o Roberto. E o Roberto, por algum motivo que ninguém sabe explicar, mesmo ele não fazendo parte dos pacientes que podiam sair sozinhos do hospital, ele ia sozinho visitar a namorada na casa dela. Ia lá. Então, assim, começou a rolar uma investigação de por que ele estava sendo privilegiado dentro do hospital. Porque aí ele ainda teve a pachorra de falar numa entrevista na Folha de São Paulo, em 1991, o seguinte, porque ligaram pra perguntar, né, e aí, como é que é, o que tá acontecendo, por que você tá saindo? Bem que tem os jornalistas, né, que ainda continuam curiosos em cima dos casos. Né? Aí ele respondeu assim pra Folha, abre aspas, se insistirem muito em saber qual é o meu estado, diga que estou completamente maluco, vendo hipopótamos com asinhas. Fecha aspas. Ele queria que achassem que ele tinha insanidade pra ele ficar lá pra sempre, porque pra ele tava ótimo. Ele tava lá, ia lá, saía com a namorada quando queria, enfim, né? Aí... Segurança e a vigia é infinitamente menor, né? Sim, aí quando a Folha começou a investigar isso essa questão dele sair do manicômio e ir pra casa da namorada, aconteceu em 2008.
tá? Então já faziam aí 20 anos, 87 que ele foi? É isso, fazia 21 anos aí que ele já tava preso, que ele já tava lá. E aí começaram a investigar, né, por quê e tal. E o tempo todo, o Roberto tava tentando a liberdade, né? E ele começava, depois que passou dos 25 anos, que foi a pena que ele recebeu de 25 anos de reclusão, ele começou a falar, já passou do meu tempo, vocês têm que me soltar, vocês têm que me liberar e não sei o que e tudo mais. Mas os laudos psiquiátricos dele nunca eram muito positivos. Sempre deixava uma dúvida se ele ainda era perigoso ou não. Ele estava sempre naquela barreira, naquela fronteiriço, né, que o próprio Guido Palomba falou. Mas no fim das contas, depois de 26 anos preso em tratamento psiquiátrico, o Roberto Peukert foi finalmente libertado pelo indulto de 2013 e desde o dia 5 de junho de 2013 ele é um homem livre. E até onde eu pude apurar, ele mantém uma união estável com a Neuza Maria, que é a agente penitenciária que ele conheceu lá no manicômio Franco da Rocha. E no dia 6 de maio de 2014, ou seja, quase um ano depois que ele foi solto, a Neuza solicitou à primeira vara de família e sucessões do Jabaquara. Ela solicitou assumir a curatela de Roberto, né, porque ela queria o direito de administrar os seus bens. Porque ele é considerado interdito, né? Que nem quando você tem qualquer laudo que fala que você não é psiquiatricamente apto, você é... O governo quer... Como é que fala? Quando tem a sua curatela, né? Então, minha filha... E aí a Neuza casou com ele e falou, agora eu vou ter a curatela dele. Fizeram um acordo com todos os interesses envolvidos entre os dois. É isso aí. E lembrando que esses bens que o Roberto tem, inclui, obviamente, a herança que ele herdou dos pais. Os pais que ele assassinou. Quais são essas heranças? Ele herdou uma casa de 360 metros quadrados em Bertioga, na praia, que era onde ele queria morar. Privilégios. Um lote de 495 metros quadrados também lá em Santos. Um terreno de 256 metros quadrados em Santo Amaro, que é um bairro da zona sul de São Paulo. E uma casa de 200 metros quadrados no Jabaquara, que é a casa onde ele matou a família. Imóveis. Além desses imóveis, ele recebeu automóveis e outros bens num valor estimado em quase 22 milhões de cruzeiros na época. Eu não fiz o cálculo de 22 milhões de cruzeiros, mas acredito que seja um valor alto. E ele também teve direito a 2 seguros e direitos trabalhistas dos pais que foram assassinados. E anos depois, ele também herdaria parte dos bens da avó, que veio a falecer, naturalmente. E esse é o caso do Roberto Peukert. Minha filha Stephanie. Diga, pai Magno. Dona Café Crimiseira. Tá na cara, desculpa, viu? Eu tô falando o que eu tô sentindo de coração, mas claro que foi a motivação de tudo isso, e da agente penitenciária se unir com ele e tal, depois de 20, não importa quantos anos, são interesses de cada um, é muito dinheiro, às vezes nenhuma geração, teu pai, não consegui juntar esse valor que você falou aí, de 22 milhões. Muito, 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 infinitamente cruzeiros, menos. Né? Cruzeiros, que seja, coloque atualização, mas só os 4 imóveis é muita coisa já. Dá motivo para quem super bem localizados, que deviam valer os milhões deles também, né? Tudo tem sua motivação, e infelizmente para os 5 que se foram, e para os parentes da mãe, do pai, os tios, primos, sobrinhos deles, e uma infelicidade, estão sem eles, né? Estão sem eles. Bom, e agora que a gente terminou os 2 casos, você mantém sua opinião do início, do que é mais chocante, um pai que mata o filho ou o filho que mata o pai? Olha, eu fiquei agora nessa tua história aí, fiquei balançado, porque o rapazinho aí é muito astuto, muito astuto. Eu acho o seguinte, a minha opinião... Mas ele saiu em 2014 nunca mais cometeu crimes. Será que ele foi ressocializado? Que bom que ele nunca mais cometeu. Será que ele conseguiu controlar que bom, né? o transtorno que ele tem? Porque, né, as pessoas podem passar porque por isso. Provavelmente ele tá sob medicamento, com certeza. Acredito eu, né? Se a agente penitenciária tá ajudando ele nisso de lembrar da medicação, ou ele tomou consciência que isso não se faz, depois que tá com a herança toda, né? Apaziguou. A herança foi um remédio muito bom para ele. E com isso, vamos encerrando esse podcast, o episódio número 100, gravado nos estúdios Muda. Obrigada, Luigi, por receber a gente aqui. E episódio com o pai, Senhor Magno. Foi um prazer. Muito obrigada. Espero que tenha saído bem.
Os ouvintes é que vão dizer, né? Daqui a pouco eu vou ler os comentários deles pra vocês, falando, seu pai é doido. Me conta Fala, tudo, é mesmo. Me conta tudo. Vamos ficar tomando café por uma semana, só pra ir trocando ideia aí. E é isso, gente. Eu vou, como sempre, postar as fotos desses 2 casos que eu falei lá no Instagram. É o @Café com Crime. Então, se você ainda não segue lá no Instagram pra poder ver as fotos tanto do caso do Roberto Peukert como do caso do DJ, que é super atual. Aliás, eu tendo novidades sobre esse caso que o meu pai contou, eu vou trazendo também ali no Instagram, eu vou compartilhando com vocês por stories. Então segue lá, interage lá, compartilha, comenta, que isso super ajuda a Dona Café aqui a poder gravar em estúdios mais vezes, não é mesmo? E poder trazer episódios com mais qualidade pra vocês. É isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Até a próxima quarta-feira e até lá. Abracem os seus pais, abracem os seus filhos e feliz Dia dos Pais pra todos vem me vocês. abraçar, vem. Tchau, tchau, gente. É pra vocês, foi um prazer. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com gravação no Estúdios Muda e edição de áudio de Luigi Calistrato. Participação especial do meu pai, Magno. As fontes utilizadas para contar os casos foram G1, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Diário do Nordeste, Alagoinhas Hoje, R7, Estadão, A Tribuna, Correio de Notícias, Jornal do Dia, Diário de Pernambuco, Jornal dos Esportes, Revista Manchete, a Gazeta Digital e o artigo Transtornos Mentais Associados à Epilepsia, publicado na revista Clinical Psychiatry, escrito pelos autores Renato Luiz Marchetti, Ana Paula Werneck de Castro, Daniela Kurgan, Evelyn Cremonesi e José Galucci Neto.